Ok, estamos gravando. Esse é o primeiro comando que nós vamos ver do módulo 1 do curso de CAD, que é o comando line. Ok? O comando line desenha segmentos de reta. Ok? E a primeira opção que nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a traçar antes do coordenadas absolutas, usar line pelo mouse. Se você chamar o comando line ou por um clique aqui em cima, tá? Nesse botão, comando, botão line, ou o que eu prefiro é ensinar que vocês usem sempre o atalho, por dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é o seguinte: o AutoCAD é um software que atualiza muito, praticamente uma vez por ano ele solta uma versão nova e eles trocam o visual. Então, como eu expliquei lá no tutorial, as pessoas ficam perdidas de um tutorial para outro. Se usar o atalho de teclado, nunca troca. Segundo, atalho de teclado é muito menos cansativo, muito mais rápido e produtivo. Okay? Então eu gostaria que vocês tentassem memorizar pelo atalho. Então o comando line, o atalho é o L. Você tem que clicar dentro dessa caixinha, que essa caixinha chama-se caixa de prompt. Então dentro da caixa de prompt você vai lá e clica no comando L, Enter. Ok? Veja que ele já chamou o comando line. Chamou o comando line, leio, ele pede, tem que ler agora o prompt. Specify first point, especifica o primeiro ponto, dá um ponto aqui na tela em qualquer lugar. E se você agora esticar o seu mouse, você veja que você roda, é que nem uma linha elástica, tá vendo? Parece um elástico que foi fixado na tela. E a próxima coisa que ele pede é next point. Então, clica em um ponto qualquer, olha, fixou, aí ele entra em looping. Looping quer dizer o seguinte: next point, indefinidamente até você mandar acessar o projeto, o processo. Então você vai clicar e lá outro ponto, outro ponto, outro ponto e assim por diante. Você entendeu? Quando você quiser. Quando você quiser fechar a figura, você digita a letra C e entra. Porque vejam aqui, ó, line, specify next point, e na frente disso existem uma área entre colchetes. Toda vez que houver colchetes, quer dizer que o que está escrito entre colchetes são outras opções. Nesse caso, ele apresenta para vocês três opções: close, set e undo. A opção close fecha a sequência, ele vai terminar a sequência onde começou. A opção exit, ele vai simplesmente sair e abandonar a figura do jeito que ela está nesse ponto. E o undo desfaz uma outra parte que eu já volto a falar. Eu quero nesse momento close. Ou você clica aqui ou você digita, como eu prefiro, teclado C, Enter. Fechou a figura. Ok? Agora o próximo comando é o comando erase. O comando erase é o comando que apaga. Então, você vai encontrar o comando erase aqui em cima, tá vendo? Um lápis com uma borrachinha atrás, olha lá, erase. Tá? Se você deixa o cursor, é quando ele tem essa cruzetinha e está na área de desenho da tela. Quando você põe ele em cima de algum botão de ferramenta, ele vira apontador, uma setinha, tá vendo? Se você parar mais do que 2 segundos, ele mostra primeiro o nome do comando. Se você parar um tempinho a mais, ele abre um pequeno menu. Tá ok? Explicando. É uma pena que seja todo em inglês, mas é o que tem para hoje. Tá bom? Então, no nosso caso, nós vamos o atalho para o comando erase é a letra E. Então, dentro da caixa de prompt, digite E, Enter. Vamos lá. Chamou o comando erase. E leiam o que ele pediu. Select objetos. Cliquei num aqui, ó. Vejo que ele marcou a seleção, ela fica bem clarinha na tela. E leia o prompt. One found. E continua select objetos. Ah, quero deletar mais esse aqui, ó. One found. Você entendeu? Total 2. Selecionou mais um, total 3. Selecionou outro, total 4. Selecionou outro, total 5. Selecionou o outro, total 6. Para executar. E quando que manda executar? A partir do momento que ele pedir select, você não selecionar mais nada e digitar o enter, ele executa. Digite o enter e ele executa. Olha lá, deletou tudo. Ok? Vamos fazer de novo? L, enter. Dá um ponto na tela. Outro, outro, outro. Você entendeu?
Mais um. Agora, vamos ver como é que funciona um do. Do inglês, do é no sentido afirmativo, fazer. Undo é no sentido negativo, desfazer. Então, dentro do looping, veja que nós estamos no looping do comando line, next, next, next. Dentro do looping, tá? O comando undo desfaz o último passo. Digite a letra U, enter. Olha lá, ele apagou o último segmento desenhado. Se você fizer U, enter, ele apaga o outro e assim por diante. Quantos passos? Normalmente ele é pré-programado para memorizar os últimos 400 movimentos. É uma manhã inteira de desenho. Ok? Mas aí você pode voltar ainda a desenhar e no final, close, fechar. Tudo bem? Fechou? A linha de prompt de vocês está em branco, está vazia? Agora digite U, enter. Olha lá, ele vai chamar U, enter. Apagou a figura toda. Ué, mas não era para apagar só o último pedacinho? Então, tem uma diferença fundamental do undo. Dentro de um looping, por exemplo, no caso do line, ele está dentro do looping, o undo apaga o último passo do looping. É como se eu estivesse fazendo uma caminhada na praia. Estou caminhando na beira da praia. Enquanto eu estou caminhando, você entendeu? O undo vai, você volta a dar um passo atrás. Você dá um passo exatamente na pegada que ficou atrás de você. E quantos passos você quiser voltar a ver, desde que esteja dentro da caminhada. Terminou a caminhada, foi embora da praia. Equivale a vir o undo agora, ele vai apagar a caminhada inteira. Não está lá para você voltar pisando. Então ele vem aonde e uau, limpa, lava o processo todo. Tá ok? Agora, nossa, apaguei e não queria ter apagado. Porque às vezes a figura que você apagou sem querer, querendo, né? Era importante. Tem um jeito de desfazer o undo, tem que ser imediatamente depois, que é o redo. R-E-D-O. Comando redo. Redo é refaz. Olha lá. Desapagou. Tá bom? Falando em apagar, outras formas de apagar. Digita para mim agora ESC, ESC, ESC. Aquele macete de cadista. Só para anular qualquer coisa que vocês tenham aí. Agora digitem o comando erase e enter. Eu não sei como é que é a figura que vocês fizeram, mas eu quero que vocês olhem para a minha tela e vejam o seguinte. Ó, eu vou dar um ponto no vazio aqui. Ó. Se eu der um ponto no vazio, vejo que nesse ponto ele marcou uma linha só, porque eu arrastei, tá vendo essa caixinha aqui, ó? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita é uma janela de seleção do tipo Window. A janela de seleção do tipo Window só reconhece o que estiver totalmente contido nela. Olha, quando eu incluir mais um segmento, olha lá, ela pega os dois, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma janela no movimento inverso. Quando você pega da direita para a esquerda, veja que a janela troca de cor, tá ok? E ela vai selecionar o que tinha sido selecionado totalmente e aquilo que for tocado em pelo menos um ponto, olha, esses 4. E aí eu posso selecionar o último aqui e apagar. Então apaguem aí o comando line que vocês fizeram, tá bom? Agora vamos ver os princípios do comando zoom. Tá? Zoom ele não muda o tamanho do objeto, ele equivale a fazer o quê? Aproximar ou distanciar a câmera do objeto, você entendeu? Então, o rolete do mouse, ele distancia e aproxima em relação ao ponto que você quer. Você entendeu? Prático, um recurso que a gente usa cada vez mais hoje em dia. Tá funcionando cada vez melhor o roletinho. Mas vamos imaginar que você queira dar um zoom numa área certinha na tela. Eu quero um zoom pegando exatamente a área do desenho aqui. O que a gente faz? Você vai dentro da caixa de prompt, você vai digitar a letra Z e dar um Enter. Z, chama a opção Zoom. E aí, veja que na frente do comando Zoom aparece agora os colchetes com N opções. All, Center, Dynamic,
extents, previews, scale, window e object. Aos poucos eu vou mostrando para vocês como é que funciona uma delas. A primeira que eu vou mostrar é a window, que é o seguinte, você dá um ponto na tela, abre um retângulo e dá um segundo ponto. Ele vai ajustar o retângulo ocupando a tela toda. É extremamente prático, ok? Se alguém tiver algum problema, pessoal, vocês podem dando um help, ok? Então vamos lá. Chamei o comando. Oi, pois não? E agora? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pular um passo para ensinar você a contornar esse tipo de problema. Digite ESC. O desenho está aberto na tela, né? Vamos começar do começo, né? Tá. ESC, Z, Enter. Agora a opção Extents, que atende pelo atalho de E, Enter. O desenho tem que ficar igual o meu aqui, assim, tá vendo? Agora você dá um Enter novamente, veja que ele chamou o comando Zoom de novo. Quando tem um prompt, o prompt está em branco, você der um Enter, ele recarrega o último comando. Agora o seu cursor está na tela, você clica no cursor e abre um retângulo, tá vendo? Olha, você consegue ver um retângulo aí, ó. Abre um retângulo com a área que você quer. Clica e ele amplia o retângulo no máximo possível na tela. Funcionou? Gênio! Agora eu vou voltar de novo nessa mesma experiência para o cara que fica totalmente desesperado. Z, Enter. Agora, tá vendo um buraco em branco qualquer do desenho aqui? Dá um ponto. Abre o retângulo piquititico e dá um segundo ponto nele para ver o que acontece. Nossa, subiu o desenho. Aí o cara fica desesperado, o aluno, não sei o que eu fiz, perdi o desenho todo. Calma, você está dando zoom num buraco em branco do desenho. Nesse caso, um buraco negro do desenho, né? Não tem nada desenhado ali, você está enxergando nada. Como é que reverte isso? O mais seguro é ESC, Z, Enter e Enter. O desenho volta inteiro na tela. Extents quer dizer, coloca o desenho, tudo que houver desenhado na tela. Ele vai comprimir, seja objeto minúsculo ou grande, ele vai comprimir ou ampliar o suficientemente para lotar a tela. Então, recapitulando, Z, Enter. Agora, clica na caixinha, abriu. Então, este é o exemplo exatamente anterior. Então, nós vamos fazer line através de coordenadas absolutas. O coordenadas absolutas é aquele mesmo jeito que lá. Você tem que digitar sempre na forma x, tá? XA, YA, XB, YB, XC, YC e seguido de um Enter. Tá? Em cima aí o algoritmo que vocês têm que respeitar. Começando pelo ponto A, então vamos lá. ESC, L, Enter. O ponto A, x é 2, y é 1. Então, x é 2, não precisa escrever x, 2,1, Enter. Olha lá, fixou um ponto lá exatamente no 2,1. Agora o ponto B, ele tem coordenadas 6 para x, 3 para y. Então, leia o prompt, next point. Next point é o B, 6,3, Enter. Agora, precisamos ir para o ponto C, né? Ele está em looping, next point é o ponto C, próximo ponto é o ponto C. Ele tem coordenada meio para o ponto, para x, e 5 para y. O meio, eu não preciso escrever 0,500, basta que eu ponha, ficou horrível, né? Basta que eu digite ponto 5, vírgula 5 nesse caso, né? Ponto 5 para x, 5 para y. Enter. Ok? Já cheguei no ponto C. Quero fechar o triângulo em A? Quero. Close C, Enter.
Tá aí o seu primeiro, veja que é absolutamente idêntico ao modelo. Ok? Maravilha. Isso é coordenadas absolutas, tá bom? Agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Quando eu quero arrastar a figura um pouquinho, se você pode diminuir um pouquinho o zoom aí, você pode usar o scroll bar, que são essas barrinhas que tem na lateral aqui, tá ok? Ou você pode usar o comando PAN. Digita para mim ESC, P e PAN, P, Enter. Apareceu agora o cursor, virou uma mãozinha. Clique e segure apertado para ver o que acontece. Você vê que a mãozinha fecha, olha. Quando a mãozinha estiver fechada, se você não soltar a tecla esquerda e arrastar o mouse, você leva, tá vendo? A figura sem mexer com o zoom, mas você arrasta para lá e para cá, por exemplo. Você pode ir, inclusive, levando soquinho, né? Pega e solta, pega e solta, pega e solta, tá? Então, o comando PAN é muito útil. Quando quer sair, ESC. Agora, eu quero fazer essa figura de um outro jeito. Então, eu vou fazer o seguinte. ESC. L, Enter. Dá um ponto aqui, ó. Qualquer lugar. Você sabe a coordenada desse ponto? Não sabe. Mas esse ponto é o A. Poxa, e agora? Eu quero que você chegue no ponto B. Faça o segmento de reta AB. Mas se você não sabe a coordenada de A, não adianta você digitar a coordenada de B, que no caso seria 6,3. Vou até mostrar, 6,3 ele vai para trás ali, ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está aqui, você quer chegar no segmento B mais ou menos aqui assim. É mais ou menos aqui. Mas você não sabe, porque você não sabe, você chutou o A. Mas a relação entre A e B você sabe. Vocês concordam que de A para B em X, eu tenho um delta X que eu termino em 6 e começo em 2, a diferença de deslocamento no eixo X é 4, porque 6 menos 2 é 4. Então você vai ter que informar para o AutoCAD que você está perdido, mas você sabe a direção e a distância que você quer percorrer. Como é que você fala para o AutoCAD que você está perdido? Você digita um arroba. O arroba quer dizer que tome o ponto atual como referência para o deslocamento. O próximo número que vem agora não é delta x. O delta x de A para B ali é 4. Aí precisa pôr uma vírgula. E o próximo número que vier agora, o próximo valor, tem que ser o delta y. Se B tem y igual a 3 e A tem y igual a 1, o delta y, a diferença de BY menos AY é 3 menos 1, que é igual a 2. Então, no seu prompt tem que estar escrito arroba 4,2. Isso equivale a dizer para o AutoCAD: querido AutoCAD, tá? A partir da onde eu estou, que eu não sei aonde é, ande 4 metros na direção de X e 2 metros na direção de Y. Faça um Enter. Olha lá. Cheguei no ponto B. Agora, de B para C. Não sabia a coordenada nem da partida, muito menos agora. Arroba, de novo, arroba. De B para C. Eu vou terminar em meio, mas eu parto de 6. Então, é meio menos 6, dá menos 5,5, não é isso? O deslocamento é negativo. Menos 5,5, vírgula. E o Y é de 5 menos 3, 2. Então, no seu prompt tem que estar escrito menos 5,5, vírgula 2. Enter. Tá bom? E se você tivesse digitado errado? Se tivesse digitado arroba 5,5,2. Olha, fiz errado. Arroba 5,5,2. Olha, ficaria aqui, ó. Mas não é isso. Aí você faz um do e aí digita o certo. Arroba menos 5,5,2. Enter. E para fechar, close. 3 formas, né? 2 formas diferentes. Coordenada é quase que exclusivamente de uso de topografia. O que interessa na obra para nós é as dimensões relativas, uma em relação às outras, que é essa segunda forma.
Ah, pois não, bem. Ó, ó, vocês estão vendo aqui, olha. De B para C, você entendeu? Nada, ficou claro, né? Tá vendo? E aqui é a mesma coisa. Se eu quisesse fazer aqui. Só tem que prestar atenção com o sinal. Pois não? Não tem ângulo aí. Nós vamos ver isso na aula que vem. Comando Move, tá bom? Faz parte, né? Fique tranquilo, no final da aula você vai achar que você vai estar enlouquecido, não o senhor. Eu prometo isso para vocês, mas vamos lá. Vamos abrir o próximo desenho agora. É natural, viu, gente? Vamos com calma, um certo estresse, uma certa ansiedade, faz parte do processo. O desenho agora é M1 Line 2. M1 de módulo 1, né? Comando Line tipo 2, que é o coordenadas relativas que eu acabei de ensinar. Então vejam bem. Quando ele pede first point, esse símbolo aqui, toda vez que aparecer esse símbolo, quer dizer clique nesse ponto, tá bom? E aí next point tem que ser @ΔX, ΔY e enter. Então aqui, olha, para quem não entendeu, vamos ver o seguinte. Eu tenho um retângulo simples toda a vida, um retângulo de base 5 e altura 3, estão vendo? De vértices A, B, C e D. Mas eu não tenho a coordenada do ponto. Você entendeu? Aqui tem o algoritmo que você vai digitar. Se você se enroscar, é só executar o que está no algoritmo, mas acho que não tem necessidade de tanto. Então, olha, ESC, Z, Enter. Clica num ponto aqui, ó. Tá? Z, Enter, ESC, perdão. Agora, L, Enter. L, Enter, clica aqui. L, Enter, clicou aí. Estou em A. De A para B, eu vou andar quanto? 5 metros em X e quanto em Y? 0, não é isso? Está andando na horizontal, então é arroba 5,0. Enter. Tá vendo? Cheguei em B. De B para C, quanto que eu ando em X? Nada, ela está na vertical, então é arroba 0, o ΔX é arroba 0, vírgula. E para Y? 3. Enter. Cheguei em C. Estou em C, quero ir para D. Arroba. Qual que é o deslocamento? Agora tem que pôr sinal. Você está contra o eixo. Então é menos 5,0. E para encerrar, close. Tá bom? Não é tão difícil, mas até habituar com a questão do sentido dá um certo trabalho. Vou ensinar uma outra forma agora, usando o comando polar, que é extremamente prático. Lembra que eu falei que era extremamente útil? ESC, line, enter. Dá um ponto aqui na tela. Agora você move seu mouse para a direita, gentilmente. Gentilmente foi bacana, né? Gentilmente. Ele vai aparecer um rainho tracejado e uma mensagem polar, um valor, um sinal de menor, que nesse caso representa ângulo, e um valor do ângulo. Se você deslocar para frente e para trás, você vê que o valor da distância muda. Então deixe a sua tela exatamente como está a minha, com o polar indicando uma medida qualquer, que não importa, e mostrando que o ângulo é 0. Agora, se você digitar a distância, ele aceita o ângulo e ajusta a distância. A distância de A para B, quanto que era? 5. Só 5. Digita 5, entra. Porque a distância já deu. Agora você arrasta o mouse um pouquinho para cima. Ele abre o polar de novo. Qual que é a distância na vertical agora? É 3. 3, enter. Tá vendo? Agora arrasta para a esquerda. Apareceu o polar na direção certa. Precisa pôr o menos 5, olha... menos 5, que ele acontece por quê? Digitar um duro, né? Porque eu já estou mostrando para ele a direção. Veja que o ângulo agora é 180. Então é só colocar a distância 5. E para fechar, close.
Bem mais fácil, né? Bem mais fácil se a figura for só constituída de vértices de 90 graus. Infelizmente, na vida da gente, nem tudo é isso. Então, nem sempre. Tá ok? Agora, arrastem aqui e tentem fazer esse exercício para mim aqui, ó. Tá ok? Retângulo EFGHE. Base 5,25. A altura dele, 2,80. Tá bom? Então, vamos lá. ESC, L, Enter. Um ponto na tela. Com o polar ligado, 5,25. Depois sobra na vertical, 2,8. Na horizontal, 5,25 de novo. E fechar close. Tá bom? E eu quero que em casa vocês façam usando coordenadas relativas, digitando desse jeitinho aqui que é para praticar, tá bom? Agora, Open. M1 Line 3. M1 Line 3, Open. E agora nós vamos falar de coordenadas polares. É quando eu tenho ângulos envolvidos. Então, o mesmo exercício anterior, um retângulo de base 5 e altura 3, se eu quisesse fazer através de ângulo e distância, vocês vão ver que é uma coisa extremamente trabalhosa, chega a ser complexo. Ok? Porque o ângulo é medido a partir sempre da direção x+. Então veja que de A para B, o ângulo é 0. De B para C, o ângulo é 90. De C para D, o ângulo é 180. E de D para A, o ângulo é 270. Ok? Então, isso é bastante complexo, tá? Aí, quando o ângulo é diferente de 90, pior ainda. Olha, de A para B, eu tenho aqui 45. De B para C, 135. De C para D, 225. E de D para A, 315 graus. Como é que eu vou saber esses ângulos? Ah, meu amigo. Geometria, né? Perfeito? Nós vamos fazer esse exercício aqui, olha. E o algoritmo, caso alguém precise, está explicadinho, tudo bonitinho aí embaixo. Então, nós vamos ESC, Line, Enter. Dá um ponto na tela. Agora é arroba, ó, a sintaxe, como é que você escreve? É arroba, um número, que é a distância, o sinal de menor, para indicar o que vem depois, agora não é distância, sim um ângulo. Tá, ok? Então, nesse caso, arroba, a distância é 5, o símbolo de menor, 5, menor, 0. Tá, ok? Aí você digita arroba, a distância é 3, símbolo de menor, 90 graus, 90. Arroba 5, que é a distância de novo, símbolo de menor, e a distância agora, o ângulo é 180. Olhando assim, Gava, não é tão difícil. Tenta fazer um sozinho depois, tá? E por fim, se eu quisesse matar no A, arroba, a distância é 3, num ângulo, que é o símbolo de menor, 270. Enter. Só que aí ele fechou na figura e ficou querendo mais um pontinho. Então eu preciso dar um Enter para abortar. Fiquem tranquilos que essa opção polar, muito difícil usar. De novo, só em topografia. Mas, professor, se usa só em topografia, porque você ensina? Porque o professor de topografia não vai ensinar desenho, eu preciso ensinar para ele. Para ele usar o AutoCAD como ferramenta. Ninguém vai mais para a prancheta, né, gente? Vocês vão ter topografia daqui a pouco, tá bom? Agora vamos ver o o desenho. O desenho não, eu vou mostrar dois exercícios que ficou para casa.
o M1, exercício 1. Olha, a figura é essa daqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer rapidinho, tá? Vocês vão fazer que nem papagaio de pirata, para saber que não é tão difícil. E vão refazer, prometer que vocês vão refazer em casa, sem tentar ler o algoritmo. Se não conseguir ler o algoritmo, até conseguir, tá bom? É muito importante. Então vamos fazer aqui, ó. Dá um zoomzinho aí, ajuste sua tela, deixe sua tela parecida com a minha. Ah, eu não consigo, professor. Vamos lá, Z, Enter e Enter. Chamo Z, Enter de novo. 2 pontos na tela, um ponto, outro ponto. Na área que você quer e ele... Então vamos lá. Nós vamos desenhar esse polígono irregular de P1, P2, 3, 4, 5, 6, 7 e P1 de novo, tá bom? As distâncias estão todas aí. Então agora, ESC, L, Enter. Um ponto mais ou menos aqui, olha. Arroba. Estou no ponto 1. Não sei a coordenada dele. Então, vou para o ponto 2. É arroba delta x, vírgula delta y. Delta x é 0. Vírgula delta y 2.8. Estou lá. Ok? Estou em 2. Quero ir para 3. Arroba. Qual que é o delta x, gente? Olhem no desenho. O delta x quanto que é? Ponto 6. Ponto 6, vírgula, e o delta y 1.2. Tá vendo? Faz qualquer direção. Estou em 3, quero ir para 4. Arroba 1.2 para x, vírgula 0 para y. Já cheguei no ponto 4. Quero ir para o ponto 5. Arroba, quanto que é o delta x de 4 para 5? É ponto 6. Vírgula, e o delta y? É menos 1.2, porque tem que descer. Menos 1.2. Cheguei no ponto 5. Para chegar em 6, arroba. Deslocamento é em x. De 5 para 6 é 1.8, vírgula. E o delta z? Delta y, 0. Então ficou arroba 1.8, vírgula 0. Enter. Cheguei no ponto C, 6. Agora quero chegar no ponto 7. Arroba. De 6 para 7 é 0 para x, vírgula, menos 2.8 para y. E para fechar, close. Tá bom? Não achou tão complicado? Tenta refazer amanhã esse exercício sem olhar no tutorial. Você vai ver que você vai se embananar. Tá? Aliás, gente, queria muito falar isso para vocês. É impossível levar essa parte do curso sem estudar toda semana. Vocês têm que dar um jeito. No mínimo, 1 hora de estudo por semana tem que fazer. Se eu deixar exercício para casa, faça. Tá ok? Vai enroscar? Vai enroscar. Mas é importante você ter dúvidas e pedir auxílio e tirar a dúvida. Porque senão vira uma bola de neve e aí fica difícil. Aí é traumático, tá? Então, é absolutamente necessário tentar. Então, esse exercício vocês vão fazer em casa. Vamos mostrar o outro exercício. Open. Pois não? Tudo isso a gente vai ver depois, mas eu vou ensinar para você assim. O mais fácil, no seu monitor aqui, você clica em Utilities, tá vendo? Tem a calculadorinha. Embaixo dela vai aparecer uma reguinha. Tá bom? Aí você clica, tá vendo? Ele vai dando, tá vendo? Você vai passando no desenho, ele vai dando, olha. Isso. Ou então você pede distância, DI, Enter, que é de distância, clica num ponto, clica no outro ponto, tá? E ele dá a distância certinho para você, tá bom? Nada. É assim que funciona. Ótima intervenção. Bom, eu abri o exercício agora. Vamos abrir o exercício 2. Open.
exercício 2. Tá? É o mesmo nível de dificuldade do exercício anterior, só que a figura é uma bobagem qualquer, não quer dizer absolutamente nada. E o detalhe, dessa vez eu não dou o algoritmo, então treinem muito com o exercício 1 para depois fazer o exercício 2. Quem faz o 1 sem ler o algoritmo faz o 2 também, tá ok? Deixa eu fechar algumas coisas aqui, senão fica muita aba aberta, fica pesado, né? Agora nós vamos abrir um desenho que chama M1 círculo de 1 a 10. Só para vocês verem o tanto de coisa que tem. E vamos dar um zoom extents. Z, Enter e Enter. Tem tudo isso aí para a gente ver, tá? Mas é mais rápido agora. Então agora chama o comando zoom. Tá? Dá um zoom aqui na primeira parte, abre um retângulo pegando essa primeira parte do desenho aqui. Opção, vamos desenhar círculos, e o primeiro que tem é a opção centro e raio. À esquerda tem o padrão, à direita o modelo, tá? E a direita é a área onde você vai trabalhar. Essas linhas cor magenta são os gabaritos que eu coloco. Então, a opção círculo é uma das poucas opções que a gente vai usar com o menu superior, porque ele tem mais opções do que no teclado digitado, tá? Então você clica aqui, olha, o círculo tem uma chavinha embaixo e tem essas opções aqui. A primeira opção é centro e raio. Clica na opção do centro raio. E aí você tem que clicar na ordem que eu desenhei ali, olha. Clica no ponto 1. Como o seu snap está ligado, ele já apareceu. E agora, qual que é o valor do raio? Olha, ele pediu para você desenhar. Entrou gente aqui, né, gente? Agora, se você clicou num ponto, agora se você esticar o mouse, olha o que acontece. É uma linha elástica. Aonde ele mede a distância entre o primeiro ponto e o ponto onde o mouse está, e calcula essa distância e adota essa distância como raio. Se eu quiser o valor exato do raio, eu simplesmente digito o valor do raio, 2, Enter. Veja que ele passou certinho na ponta do gabarito. Ok? Vamos apagar e Enter. Clica no círculo e apaga. E Enter. Clica no círculo e dá um Enter. Apagou o círculo. Agora chama de novo lá em cima. Círculo. Centro, raio. E agora, se eu tiver um gabarito, olha, o primeiro ponto é o círculo, o segundo ponto é o raio. Desde que o exercício esteja gabaritado. Nesse caso está. Não é comum, está gabaritado. Gabarito, o mais lógico é você ter a posição do centro e o valor do raio. Agora, eu quero centro e diâmetro. Então, vamos lá. Arrastem para baixo. Na opção círculo, centro e depois diâmetro, que é o dobro do raio. O centro é aqui em P1. Acha o ponto P1, clica. Agora, arrasta seu mouse um pouco na tela e veja o que está acontecendo. Ué, antes passavam no cursor e agora ele está passando na metade. É, porque o valor dessa reta que está desenhada aí, esse é o valor do diâmetro. O raio passa exatamente na metade, né? Esse é o conceito de raio e diâmetro. Tá ok? E olhem agora o prompt, círculo. Especifica o valor do diâmetro. E ele oferece 4. Nossa, que inteligente. Como é que ele sabia 4? Não, é porque eu já usei 2 antes. E ele fala, bom, se esse cara gosta de usar raio 2, quando ele pedir diâmetro, ele vai pedir 4. Então, se o valor está certo, é só dar um enter. Ah, quer fazer do outro jeito? Faz. Undo. Apaga. Vai lá, centro, diâmetro, centro, círculo, centro, diâmetro. Clicou aqui e digita o valor 4 para diâmetro. Tá aí. Funciona do mesmo jeito. Arrastando a próxima opção. Opção 2 pontos.
círculo através de 2 pontos. 2 pontos só podem determinar um círculo se somente seus 2 pontos forem diametrais, ou seja, os 2 pontos têm que estar no diâmetro do círculo. Então, círculo, são 2 pontos, clica no primeiro. Agora, onde você arrastar o mouse é o outro diâmetro, tá vendo? Se você já tem o diâmetro desenhado, clica. Então, notem que, óbvio, para a primeira aula eu estou dando exercícios todinhos, gabaritadinhos, que é para não ser traumático demais. Só para vocês verem das possibilidades. Undo, vamos desfazer. Vamos fazer agora através de um outro conceito. Círculo, opção 2 pontos, clica no ponto 1. Agora o ponto 2 está aqui, mas eu não vou clicar. Eu sei que ele está na horizontal e é de 4 metros. Então, arroba, eu sei a coordenada de 1, não sei, mas sei que o ponto 2 está 4 metros à direita. Arroba 4,0. Lembra? Acabamos de fazer isso no exercício Line. Funciona também para o círculo. Maravilha. Vamos arrastando. Agora, círculo através de 3 pontos. Então, vamos lá. Opção, círculo, 3 pontos. Clique na ordem. Ponto 1, não faz nada. Ponto 2, se você instantaneamente mover o mouse, olha, aonde você levar o cursor, ele vai dar um jeito de pôr um círculo. No caso, é aqui, no outro vértice. Agora vamos entender isso aí. Se eu tiver um triângulo, é sempre possível fazer um círculo passar pelos 3 vértices do triângulo. Isso eu garanto para vocês. Seja qual for o círculo, seja qual for o triângulo, se o triângulo for real, é possível passar um círculo através dos 3 vértices dele. Agora a pergunta, abra um áudio para responder quem souber. Supondo que na prova vem essa pergunta. Dados 3 pontos quaisquer no espaço R3, é sempre possível passar um círculo através dos pontos P1, P2, P3? Quaisquer pontos no universo real. A pergunta é essa. É sempre possível? Sim ou não? Quando não? A resposta é quase perfeita mesmo. Você acredita? Quem que respondeu para mim? Muito bem, Vitor. Você entende o conceito. Faltou para você tirar um 10, mas vou ser sincero, até hoje de manhã um aluno matou isso e eu fiquei de queixo caído, porque, olha, cara, são 34 anos de aula e milhares de alunos já passaram na minha mão. Acho que desses milhares, nem 10 deles mataram essa pergunta. Mas precisa ter vocabulário técnico, né? Que hoje em dia não é mais comum nas novas gerações. Mas a resposta perfeita, exata é sempre possível passar um círculo através de 3 pontos, exceto se os 3 pontos forem colineares. Tá bom? A resposta perfeita é colineares, mas a sua resposta não está errada. E eu vou provar para vocês que isso não dá certo. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou fazer um segmento de reta aqui, ó. Qualquer. Tá? Vou fazer uma cópia dele. Então, isso aqui é cópia. Tem exatamente a mesma direção, o mesmo ângulo, tudo. Eu vou pintar de amarelo, só para vocês verem que são segmentos distintos. O outro, pintar dessa corzinha aqui, ok? E vou mover o final de um exatamente no final do outro. A ponta de um... Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Agora vamos lá. Eu tenho
é um segmento de reta onde eu consigo achar 3 pontos nele, né? São 2 segmentos, são emendados. Draw, círculo, 3 pontos. Ah, primeiro ponto, segundo ponto. Agora eu vou pegar o terceiro ponto, que é o médio. Veja o que está acontecendo com o círculo. Olha, conforme eu estou aproximando, olha o que está acontecendo com o círculo. Veja, está aumentando o raio. Olha, aumentando, aumentando, aumentando. Achou a endpoint lá, eu vou clicar. Cliquei, tum. Conseguem ver que apareceu aqui embaixo escrito inválido? Por quê? Porque os 3 pontos são colineares. E isso tem uma razão de ser de como é possível, porque isso não é possível. Vou até deixar ele aqui. Quando eu tento resolver exercício assim, como é que isso é feito? Eu tenho que desenhar uma reta, você entendeu? E a reta é feita assim, olha, perpendicular a uma linha, e aí eu vou colocar ela no midpoint dela, tá? Vou pegar uma outra reta perpendicular a esse cateto aqui e passando pelo ponto médio dele. Vou apagar agora o círculo anterior. Na intersecção desses 2 pontos, tem uma coincidência ali, mas é o centro do círculo. Ó, se eu passar o círculo em qualquer um dos pontos, dá certo. E por que não funciona aqui? Um motivo muito simples. Ó, a reta, isso aqui é a reta infinita, tá? A partir de onde? Perpendicular dessa reta e passando no ponto médio dela. Outra reta. Perpendicular a esse, reta perpendicular ao segmento de reta aqui e passando pelo ponto médio dele. Ora, vou chamar de segmento 1 e segmento 2. Se segmento 1 e 2 são colineares, ou seja, estão alinhados, as retas que fazem 90 graus com ele vão estar paralelas. 2 retas paralelas vão cruzar onde, meu bem? Não cruzam nunca. Se elas não cruzam nunca, o raio do círculo dá infinito. Então, o círculo que passa por 3 pontos colineares, na realidade ele recebe um nome específico. Reta. Por isso que dizem que reta é infinita, porque na realidade a reta é um círculo de raio infinito. É de enlouquecer, eu sei. Tudo bem, né? Alguém está falando assim, o Gava pirou, Gava tomou algum tarja preta hoje, que não é possível, mas o pior é que é verdade. Não que eu tomei o tarja preta, que a reta e o círculo de raio infinito são a mesma coisa. Ok? Então vamos lá. Melhor definição que você já ouviu, né? O quê? O da tarja preta ou da reta? Ai, Jesus. Não. É da reta. É isso aí mesmo. Então vamos lá. Agora, arrastem o teu cursor para esse desenho aqui, ó. Tangente, tangente e raio. Nós vamos lá no círculo e tem uma opção que chama tangente, tangente e raio. Clica, tá vendo ó, os pontos 1 e 2? Clique na figura de cá exatamente nos pontos pedidos. Ponto 1, ponto 2. O primeiro raio, você coloca de raio 1. Olha lá, deu ali, ó, certinho. Se eu ampliar, você vai ver que ele tangencia exatamente uma reta, exatamente outra reta. Olha que software bacana esse AutoCAD. Agora, de novo, chama o círculo através do círculo tangente TTR, clica no ponto 1, clica no ponto 2, e agora o valor do raio é ponto 5. Absorve, não tangenciou. Então, o pior é que a tangência, se eu estender as duas retas, olha, tangencia assim. Você entendeu? Ele acha até quando a tangente for virtual. Ele é fogo. E por fim, de novo, a opção círculo, tangente, tangente. Clica aqui e o raio é 2 metros. Então, nesse caso, também a tangente é virtual. Eu provo para vocês, se eu estender a linha aqui, olha, ele vai tocar num ponto lá e num ponto aqui. Tá bom? Extremamente útil essa opção, tá? Agora, no primeiro caso é fácil.
sempre tem tangente, porque são um círculo tangente a dois segmentos de reta. Agora, ele também faz tangente entre círculos e segmentos de reta. Só que aí, normalmente, existe mais de uma opção, mais de uma solução. Então, vamos lá. Círculo, tangente, tangente, raio. Tem que clicar onde está marcado no original, no modelo. Clica lá aqui em 1, aqui em 2, e depois digita o valor do raio, que é 3. Tá vendo? Não deu certo? Você clicou no lugar errado, sinto lhe dizer. Agora, o que a gente faz? Meu exercício de baixo é exatamente a mesma figura de cima, clicando em posições diferentes. Dá outra solução. De novo, círculo, tangente, tangente e raio. Clique em 1, clique em 2, raio 3. Movendo o mouse para baixo. Isso chama-se defer de círculo. Aqui já não é qualquer softwarezinho que faz, já precisa ser um software bom. Okay? Defer de círculo. Tem N opções de solução. E o desenhista tem que ter agora a expertise de saber o que ele quer. Então, olha lá. Tangente, tangente, raio. É o Mickey Mouse, né, gente? Então, lá, clica. Olha lá, clica em 1, clica em 2 e o raio 2. É a cabecinha do Mickey Mouse. Colocar o focinho ali, dá o narizinho, dá o tio Mickey. Você entendeu? Agora, se eu pegar outra opção, olha. Tangente, tangente, raio. Olha que os pontos de tangência mudaram. 1, 2 e o raio 3. Tá vendo? Esse aqui, inclusive, tem muitas opções. Aí você pode pedir N opções de tangente, olha. É essa opção aqui, ó, como raio. Olha. Tem N opções, depende do que você pedir, ele faz. Entendeu? Não. Essa opção você precisa ter o valor do raio. É decisão de projeto, você entendeu? Para cada raio dá uma solução diferente, tá bom? Para saber o raio caso não tivesse gabarito. Não, tem que ter o valor dado. É decisão de projeto, Felipe. Você está projetando, você tem que ter um valor que você queira atingir, ou valor de norma, ou valor que fique convencional por algum motivo, tá bom? E esse último exemplo chama tan-tan-tan. É isso mesmo, tan-tan-tan. Tan-tan-tan é tangente, tangente, tangente. Às vezes não tem solução, tá bom? Se não tiver solução, ele fala que é inválido. Círculo, tan-tan-tan. E tem que clicar nos 3 pontos. P1, P2, P3. Ah, mas aqui ele não pediu raio. É, porque aí quando tem solução é única. Não digo que seja solução única, né? Mas quando tem solução, o raio é único. A solução é... Ó, eu posso colocar outra opção aqui, a mesma opção. Tan-tan-tan. Aqui, aqui. E aqui dá um outro raio. Tá vendo? Aí ele não pede o raio, porque a solução, se houver, é única. Você entendeu? Olha, por exemplo, aqui, ó, pede tan-tan-tan e ache esse círculo aqui para mim, ó. Ó. E de novo, tan-tan-tan aqui, ó. Aí você pode ficar brincando de tan-tan-tan, né? Nos tempos de prancheta, gente, esse exercício aqui, ó, era quando o professor queria dar 0 para a classe inteira. No exame. Complicadíssimo isso aí. Para resolver com compasso. Muito complicado.
Ok? Nasceu na época certa, né? Você tá acabando de achar que a engenharia é gostosa, né? Eu venho desse tempo do outro aí, gente. Eu tinha que ser amiguinho do professor, porque senão ele botava alguma coisa. Era impossível resolver isso aí com o compasso. Até porque a gente não tinha um compasso bom, né? O compasso bom era um instrumento extremamente caro. Extremamente caro. Eu não tinha condição, na época, de ter um compasso caro. Eram normalmente compassos alemães, são os melhores compassos do mundo. Eram, pelo menos. Nem existe mais, né? Existe assim peça de museu. Mas na época existia. Eu ia, tinha uma papelaria aqui em Itatiba, gente. Eu ia na papelaria só para ficar vendo estojo de lápis, de cor, estojo de compasso. Eu achava a coisa mais linda do mundo. E custava uma fortuna. Eu só olhava e ia embora. Bons tempos. Isso a gente matou a aula, gente. Vocês vão fazer os exercícios agora, ok? Deixa eu parar.